Vaisvaro. Respondi, Vaisvaro, eu o vi muitas vezes. Eu deveria ter entrado para a guarda dele quando terminasse meu treinamento. Ele se casou com Valadia, nossa princesa. Ele é um grande guerreiro. E quem é seu amigo que é amigo dele? John Carter, príncipe de Elion, senhor da guerra de Marte. Respondi. Então, de fato, seus olhos se abriram. John Carter. Você o conhece. Quem não ouviu falar dele? O maior espadachim de todo o Barson. Mas como alguém como você poderia ser amigo de John Carter? Pode parecer estranho para você, admite. Mas o fato é que John Carter é meu melhor amigo. Mas o que você sabe sobre John Carter? Exigiu o Homem Vermelho na jaula ao lado. Eu sou de Hélio. E não existe criatura como você em todo o Império. Acho que você é um grande mentiroso. Você mentiu para mim. Mentiu para Jarlred. E agora está mentindo para este jovem escravo. O que você acha que pode ganhar contando tantas mentiras? Nunca ouviu que os marcianos se orgulham de ser homens verdadeiros. Eu não menti, disse eu. Você nem sequer sabe como John Carter é. Provocou o Homem Vermelho. Ele tem cabelo preto e olhos cinzentos. E uma pele mais clara que a sua. Respondi. E ele veio de Jason. E é casado com Djatores, princesa de Hélio. Quando ele chegou a Barson, foi capturado pelos Homens Verdes de Tark. Ele lutou em Ocar, a terra dos Homens Amarelos no extremo norte, e lutou contra os Ters no Vale do pelo comprimento e largura de Barson. Ele lutou, e quando vi pela última vez, estávamos juntos em Morgoth. O Homem Vermelho parecia surpreso. Pelo meu primeiro ancestral, exclamou ele. Mas você realmente sabe muito sobre John Carter. Talvez você esteja dizendo a verdade. Afinal, o jovem escravo olhava para mim com atenção fascinada. Eu podia ver que ele estava bastante impressionado, e eu esperava ter conquistado sua confiança e que mais tarde eu pudesse conquistar sua amizade, pois eu queria um amigo no palácio de Jarlred, príncipe de Aur. Então você viu John Carter e disse ele. Você conversou com ele. Você o tocou. Ah, como é maravilhoso! Algum dia ele pode vir a Aur, disse eu, e se isso acontecer, conte a ele que você conheceu Todurbar, e que foi gentil com ele, e John Carter também será seu amigo. Serei tão gentil com você quanto puder, disse ele, e se houver algo que eu possa fazer por você, terei prazer em fazê-lo. Há algo que você pode fazer por mim, disse eu. O que é? Perguntou ele. Aproximem-se, para que eu possa sussurrar isso para você. Ele hesitou. Não tenha medo. Eu não vou te machucar. Então ele se aproximou da gaiola. O que é? Ele perguntou. Eu me ajoelhei e levei meus lábios próximos ao seu ouvido. Desejo saber tudo o que você puder aprender sobre a garota. Janai, quero dizer, o que está acontecendo com ela no palácio de Jarlred, e o que vai acontecer com ela. Eu te contarei tudo o que puder aprender, ele disse. E então pegou sua cesta vazia e se afastou. XXV Príncipe no zoológico. Dias monótonos vinham e iam, aliviados apenas pela conversa com o Homem Vermelho na gaiola ao lado, e pelas visitas 2 vezes ao dia do jovem escravo de Dor, cujo nome era Ormond. Uma amizade verdadeira se desenvolveu entre o Homem Vermelho de Hélio e eu. Seu nome era Urraj, e quando ele me disse, lembrei-me de tê-lo encontrado vários anos antes. Ele era de Astor, uma cidade na fronteira do Império, e havia sido padvar a bordo de um dos navios de guerra estacionados lá. Perguntei-lhe se ele se lembrava de um oficial chamado Vordash, e ele disse que se lembrava muito bem dele. Você o conhece? Ele perguntou. Intimamente. Respondi. De fato, não há ninguém no mundo que eu conheça tão bem. Mas como você o conhece? Ele exigiu. Ele estava em Morgoth com John Carter. Respondi. Ele era um oficial esplêndido. Disse ele. Lembro-me de ter tido uma longa conversa com ele quando a grande frota chegou a Astor. Você e ele discutiram uma invenção na qual você estava trabalhando que detectaria e localizaria navios inimigos a uma grande distância, identificando-os pelo som de seus motores. Você havia descoberto que nenhum motor emitia as mesmas vibrações e havia desenvolvido um instrumento que registrava essas vibrações com precisão a grandes distâncias. Você também o apresentou a uma jovem muito bonita, que você esperava tomar como sua companheira. Os olhos de Urraj se arregalaram de espanto. Mas como diabos você poderia saber dessas coisas? Ele exigiu. Você deve ter sido realmente muito íntimo dele se ele lhe contou o essencial das conversas que ocorreram anos antes com um estranho relativamente desconhecido. Ele não contou nada a mim nem a ninguém sobre sua invenção. Respondi. Porque ele prometeu a você que não diria nada até que você a tivesse completamente desenvolvida e oferecido à Marinha de Hélio. Mas então, se ele não te contou, como você poderia saber dessas coisas? Ele exigiu. Isso, talvez você nunca saiba. Respondi.
mas pode ter certeza de que Vordas nunca abusou da sua confiança. Acredito que o Ras ficou um pouco impressionado comigo depois disso, acreditando que eu tinha algum poder sobrenatural ou oculto. Eu costumava pegá-lo me observando atentamente enquanto se agachava no chão de sua jaula, sem dúvida tentando compreender algo que para ele parecia um mistério inexplicável. O garoto escravo, ou Mo, tornou-se bastante amigável, contando-me tudo o que podia aprender sobre Janai, o que era pouco ou nada. Concluí por ele que ela não estava em perigo imediato, já que a esposa mais velha de Jalred a havia acolhido sob sua proteção. Jalred tinha várias esposas, e dessa primeira esposa ele temia mais do que qualquer outra coisa na terra. Ela há muito tempo se opunha a compartilhar os afetos de Jalred com outras mulheres, e não tinha intenção de aumentar esse número, especialmente adquirindo uma jovem tão bela como Janai. Corre o boato, disse Ormó, que ela vai se livrar de Janai na primeira oportunidade. Ela está hesitando agora apenas por medo de que Jalred, em sua fúria, a destruísse se ela o fizesse, mas ela pode encontrar uma maneira de realizar isso sem levantar suspeitas contra si mesma. Na verdade, ela recebeu várias vezes recentemente Gantungur, o assassino de Aur, que voltou recentemente do cativeiro. Posso te dizer que eu não gostaria de ser Janai, especialmente se Gantungur ouviva numa por muito tempo e aceitar uma missão dela. Essa informação me causou grande preocupação com o bem-estar de Janai. Claro, eu estava bastante certo de que Gantungur não a mataria, mas isso não impediria Vanuma de encontrar algum outro meio, se ela estivesse decidida a destruir Janai. Pedi ao Mo que avisasse Janai, e ele disse que o faria se alguma vez tivesse a oportunidade. O perigo que ameaçava Janai estava constantemente em minha mente, e minha incapacidade de ajudá-la me levava quase à loucura. Se ao menos houvesse algo que eu pudesse fazer, mas não havia nada. Parecia totalmente impotente, e a situação de Janai igualmente sem esperança. Às vezes tínhamos dias monótonos no zoológico, mas, geralmente, havia um fluxo constante de pessoas passando pela avenida entre as jaulas, e quase sempre havia uma pequena multidão reunida na frente da minha jaula quando a avenida não estava congestionada por aqueles que vinham e ficavam me observando por horas a fio. Sempre havia rostos novos, mas havia aqueles que eu já tinha aprendido a reconhecer porque vinham com tanta frequência. E então, um dia, vi Gantungur na multidão. Ele abriu o caminho em minha direção, provocando muitos resmungos e algumas palavras duras, mas, quando alguém o reconheceu e seu nome se espalhou, os espectadores se afastaram, pois ninguém queria antagonizar o assassino de Aur. Que reputação original deve ter conquistado? Kaur, Tordurbar, disse ele, aproximando-se da jaula. Kaur, Gantungur, eu respondi. É bom vê-lo novamente, espero poder falar com você em particular. Voltarei, ele disse, depois que os visitantes forem expulsos. Sabe, sou um tanto privilegiado em Aur e ao redor do palácio. Ninguém quer me antagonizar, nem mesmo Jalred. Pensei que o dia nunca acabaria, que os visitantes nunca iriam embora. As horas se arrastarão interminavelmente, mas, finalmente, os guardas expulsarão o público, e os carrinhos contendo comida para as feras foram empurrados pela avenida. Então Omó chegou com sua cesta de restos, mas não havia sinal de Gantungur. Perguntei-me se ele havia me abandonado novamente ou se seu suposto privilégio era um mito. Eu estava particularmente ansioso para vê-lo, porque finalmente havia elaborado um plano que pensei que poderia ser vantajoso para Janai. Perguntei a Ormó alguma notícia dela, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que não havia pelo palácio há dias. Talvez Vanuma a tenha destruído, sugeri, com medo. Talvez, ele disse, a última vez que soube, ela não estava tratando Janai tão bem como no começo. Alguns dizem que agora ela a chicoteia todas as noites. Eu não conseguia imaginar Vanuma ou qualquer outra pessoa chicoteando Janai, pois ela não era do tipo de pessoa que aceitasse um castigo de maneira submissa. Estava quase escuro, e eu já tinha perdido toda a esperança de Gantungur, quando vi se aproximar da minha gaiola. Kaur, Tordurbar, ele disse. Fui atrasado. Ninguém menos que o próprio Jalred. Ele veio falar comigo. Quem ele deseja que seja morto agora? Perguntou o Ras. Ele apenas desejava ter certeza de que eu não estava planejando matá-lo. Respondeu Gantungur. Você sabe que eu prefiro ser o que sou, chefe da guilda dos assassinos, do que ser príncipe de Aur. Meu poder é ilimitado, todos me temem, pois, enquanto eu sou conhecido, todos os meus assassinos não são, e até aqueles que poderiam conspirar contra mim temem fazê-lo, para que meus espiões não descubram. Você percorreu um longo caminho desde o edifício do laboratório, Gantungur, disse eu, com um sorriso. Mas me diga,
Janai ainda vive. Ela está bem. Está segura. Ela vive e está bem, mas não está segura. Ela nunca poderá estar segura em Al. Pelo menos, sua vida nunca estará segura enquanto Vanuma viver. Claro, não preciso lhe dizer isso. Nem eu nem nenhum dos meus assassinos destruiremos Janai. Mas Vanuma pode encontrar outra pessoa para fazer isso, ou até mesmo fazer ela própria em desespero. Então cheguei à conclusão de que a melhor coisa que posso fazer é mandar assassinar Vanuma. Não, não, eu protestei. No momento em que Vanuma fosse eliminada, não haveria ninguém para proteger Janai de Jawhead. Está certo, disse Gantungur, coçando a cabeça. Eu não tinha levado essa fase da questão em consideração. Na verdade, não seria tão ruim para Janai, pois assim ela se tornaria princesa de Aur, e pelo que eu vi das outras esposas de Jawhead, Janai reinaria como rainha indiscutível. Mas ela não quer se casar com Jawhead, disse eu. Vordas já ama. Precisamos salvá-la para ele. Vordas, disse Gantungur. Jazia como morto nas fossas sob o edifício do laboratório de Morbor, certamente cercado e talvez há muito tempo devorado pelo horror que se espalha a partir da sala de Vat número 4. Não, não, Thor Durbar. Embora eu admire sua lealdade a Vordas, acho que ela é em vão. Nem você, nem eu, nem Janai o veremos vivamente. No entanto, devemos fazer o que pudermos para salvar Janai para ele, pois eu, pelo menos, não perdi a esperança de que um dia Vordas será resgatado. Bem, então você tem um plano? Ele perguntou. Sim, eu disse. Tenho. Qual é? E exigiu. Faça chegar a palavra a Vanuma, mesmo que você tenha que contar a ela pessoalmente, que Jawhead descobriu que ela está tentando contratar assassinos para destruir Janai, e que ele jurou que, se Janai morrer, não importa a causa, ele imediatamente destruirá Vanuma. Não é uma má ideia, disse Gantungur. Posso levar essa mensagem a ela imediatamente através de uma de suas escravas. Vou respirar mais aliviado quando souber que você fez isso. Eu disse. Certamente eu dormi melhor naquela noite do que há muito tempo, porque senti que, ao menos temporariamente, Janai estava segura. Foi bom para minha paz de espírito não saber o que a manhã seguinte traria. XXVI, a picada da cobra. Minha cela era dividida lateralmente por uma divisória. A frente da cela estava aberta para a avenida, e a parte de trás consistia em um compartimento escuro no qual havia uma única, pequena janela e uma porta pesada na parede de trás. Este era meu quarto, e minha cama era uma pilha da vegetação ocre semelhante a musgo que cobre os fundos mortos do mar de Barson. Uma porta deslizante, que era levantada e abaixada por meio de uma corda passando por uma polia e daí para fora, na parte de trás da jaula, conectava os dois compartimentos. Quando eu estava no compartimento da frente, os atendentes podiam baixar a porta e entrar no compartimento traseiro para limpá-lo, e vice-versa, ninguém se aventurando a entrar sozinho em qualquer um dos compartimentos comigo. Devo dizer a respeito de Jawhead, que ele mantinha nossas gaiolas razoavelmente limpas, mas isso era porque ele percebe que assim poderia nos manter em uma condição mais saudável, e não por qualquer instinto humanitário que ele possuísse. Na manhã seguinte à visita de Gantungur, fui despertado pelo bater dos tambores e pelas notas tristes dos instrumentos de sopro, produzindo uma música que soava muito como um requiem. Dormir, mas era impossível. Então, rastejei até a luz do dia do meu compartimento da frente, onde vi o Raj em pé, com o rosto pressionado contra as grades da sua gaiola, olhando em direção ao palácio. Por que a música? Perguntei. Eles estão celebrando algo. Talvez estejam. Ele respondeu com um sorriso. Embora essa música signifique que um membro da família real morreu, vamos torcer para que seja Jawhead. Eu disse. Provavelmente nenhuma sorte dessa, respondeu o Raj. Os atendentes estavam vindo pela avenida, alimentando os animais, e quando chegaram à jaula de Raj, lhes perguntamos quem estava morto, mas eles nos disseram que não era da nossa conta e seguiram adiante. Claro, não havia razão para que não nos contassem, se soubessem, mas parecia dar-lhes uma sensação de maior importância tratar-nos como feras em vez de como homens. E supõe-se que feras não sabem nada dos assuntos de seus mestres. O homem verde na gaiola ao lado nunca fora um vizinho muito amigável. Acho que ele ressente ao fato de que eu atraía mais atenção do que ele. Ele nunca se dirigiu a mim e respondeu com monossílabos ou nem respondeu, nas poucas vezes em que eu tinha falado com ele, mas, é claro, isso poderia ser porque eles são naturalmente uma raça taciturna e mal-humorada, mas agora, de forma inesperada, ele me falou. Se Jawhead está morto, disse ele, há de haver confusão por vários dias.
Estou aqui há muito tempo e aprendi muito. Aprendi que há vários que gostariam de suceder Jalred, e se ele está morto, Aur pode ter uma guerra civil em suas mãos. Então seria um bom momento para tentarmos escapar. Se eu tivesse pensado que havia alguma chance de escapar, eu disse, não teria esperado Jalred morrer, até que algo aconteça que interrompa a disciplina dos guardas e jogue a cidade no caos, disse o Homem Verde. Nenhum plano de fuga teria chance de sucesso, mas quando isso acontecer, eu tenho um plano que pode dar certo. O que é? Eu perguntei. Chegue mais perto das grades, e eu sussurrarei isso para você. Não desejo que ninguém ouça. Um homem sozinho não conseguiria realizar essa coisa, mas acredito que posso confiar em você e no Homem de Vermelho ao seu lado. Eu observei vocês dois cuidadosamente e acredito que vocês têm a coragem e a inteligência para me ajudar a levar o plano a uma conclusão bem-sucedida. Então, em um sussurro, ele me explicou detalhadamente a ideia que tinha em mente. Não era ruim e talvez tivesse algum elemento de sucesso. O Homem de Verde me pediu para explicar ao Raj, e assim fiz. O Homem de Vermelho ouviu atentamente e então assentiu com a cabeça. Seja que falhe ou tenha sucesso, disse ele. É, pelo menos, melhor do que permanecer aqui em cativeiro pela vida toda. Concordo plenamente com você, eu disse. E se apenas a minha vida estivesse em jogo? Eu estaria disposto a tentar a qualquer momento, mas devo aguardar alguma oportunidade para resgatar Janai comigo. Mas qual pode ser o seu interesse na garota ruiva? Janai, exigiu Russ. Ela certamente não olharia duas vezes para alguém tão horrível quanto você. Prometi a Vordash que a protegeria, eu disse. E portanto, não posso ir sem ela. Entendo, disse o Russ. Então, visto que nenhum plano de fuga terá sucesso, é melhor planejarmos levar Janai conosco. Não vai complicar as coisas nem um pouco. Felizmente, eles não podem nos impedir de sonhar sonhos. Tordurbar. E como isso é praticamente toda a felicidade que temos o direito de esperar, é melhor aproveitarmos ao máximo e sonharmos sonhos realmente valiosos. Eu vou sonhar que teremos sucesso, que destruímos Jalred, e que eu me torno príncipe de Aur. Farei de você um dos meus Duars. Tordurbar. Na verdade, estou te nomeando agora mesmo. Ele riu-se de bom coração da sua pequena piada, e eu ri junto com ele. Mas eu era um Odvarim Morgus, eu disse. Ah, muito bem. Então você será um Odvar aqui. Considere-se promovido. O Homem Verde não achou nada engraçado no que estávamos dizendo, tomando tudo ao pé da letra. Eles não têm senso de humor como nós entendemos, e nunca sorriem nem riem, exceto ao testemunhar os sofrimentos dos outros. Eu os vi rolando pelo chão de tanto rir enquanto observavam a agonia de alguma vítima sobre a qual estavam infligindo as mais diabólicas torturas. A conversa entre nós sobre esse assunto foi interrompida pela chegada de Omó com sua cesta de restos para o meu café da manhã. O que aconteceu, Omó? Perguntei a ele. Por que a música? Você quer dizer que não ouviu? Ele perguntou. Vanuma está morta. Um de seus escravos me disse que não havia dúvida de que ela foi envenenada. E Jalred é suspeito. Vanuma morta. O que aconteceria com Janai agora? Nós, prisioneiros do zoológico, fomos pouco afetados pelo que acontecia no palácio após a morte de Vanuma, exceto por uma única circunstância. Até após o funeral, que ocorreu 5 dias depois, os terrenos do palácio estavam fechados ao público. E, portanto, aguardávamos um período que eu senti que seria um interlúdio de paz e sossego muito agradável. Mas logo descobri que não era tão prazeroso quanto eu havia antecipado, pois achei a monotonia quase insuportável. Por mais estranho que pareça, senti falta da multidão boquiaberta e percebi que eles nos proporcionavam tanto divertimento, entretenimento e distração quanto nós oferecemos a eles. Durante esse tempo, aprendi algo com o Mó que tranquilizou minha mente no que diz respeito a Janai, pelo menos por um período. Ele me disse que a etiqueta da corte exigia um período de luto de 27 dias, durante o qual a família real evitava todos os prazeres, mas ele também me disse que, imediatamente após esse período, Jalred planejara se casar com Janai. Outra coisa que aprendi com ele foi que a família de Vanuma acreditava que Jalred havia causado o envenenamento de Vanuma. Eles eram nobres poderosos de descendência real, e entre eles havia alguém que aspirava a ser príncipe de Aur. Esse do Rasmad era muito mais popular que Jalred, sua influência sobre o exército, fora das tropas pessoais de Jalred, sendo grande. Se não fosse por Mó, nós no zoológico não saberíamos nada de tudo isso, mas ele nos manteve bem informados, de modo que pudemos acompanhar os acontecimentos no palácio e na cidade tão bem quanto qualquer cidadão comum de Aur. À medida que os dias passavam,
Eu podia perceber que o temperamento das pessoas que visitavam o zoológico havia mudado. Elas estavam tensas e nervosas, e muitos olhares se dirigiam em direção ao palácio. Mais pessoas do que nunca lotavam a avenida entre as jaulas, mas eu sentia que estavam ali mais para ver o que poderia acontecer nos terrenos do palácio do que para nos observar. Grupos sussurrando se formavam, sem prestar atenção em nós, e evidentemente estavam preocupados com coisas mais importantes do que as feras selvagens. Então, um dia, próximo ao fim do período de luto, ouvi, cedo pela manhã, o zumbido staccato das armas marcianas, e havia chamados de trombeta e ordens gritadas. Os guardas fecharam os portões que haviam sido abertos para admitir o público, e, com exceção do grupo que permaneceu para guardar o portão, atendentes e guerreiros correram na direção do palácio. Foi tudo muito emocionante, mas na empolgação eu não esqueci o que aquilo poderia significar para mim e para Janai. Nem esqueci o plano que o Homem Verde, o Raj e eu havíamos discutido. E assim, quando um dos últimos atendentes veio correndo pela avenida em direção ao palácio, eu me atirei no chão da minha gaiola e me contorci em aparente agonia, enquanto gritava para que ele viesse até mim. Eu não sabia se a manobra funcionaria ou não, pois o homem devia querer ir com os outros e ver o que estava acontecendo no palácio, mas apostei no fato de que ele devia perceber que, se algo acontecesse a uma de suas responsabilidades, e especialmente a alguém tão valioso quanto eu, Jawhead, sem dúvida, o puniria por abandonar seu posto, e os castigos de Jawhead eram frequentemente fatais. O sujeito hesitou por um momento enquanto se virava e olhava na minha direção. Ele recomeçou a andar em direção ao palácio, mas depois de alguns passos se virou e correu para minha jaula. "O que há com você, besta?" ele gritou. "Há um réptil estranho na minha toca de dormir." Eu gritei. "Ele me mordeu. E eu vou morrer." "Onde ele te mordeu?" ele exigiu. "Na mão." Eu gritei. "Venha ver." Ele se aproximou. E quando fez, eu rapidamente alcancei através das barras e o agarrei pela garganta. Com tanta rapidez e força segurei sua traqueia que ele não teve oportunidade de gritar. O Raj e o Homem Verde estavam pressionados contra as barras de suas jaulas me observando. Apenas nós três vimos o guarda morrer. Arrastei o corpo para cima até conseguir agarrar as chaves que estavam penduradas em um anel em seu arnês. Então o deixei cair no chão. Alcancei facilmente o cadeado que prendia a porta na frente da gaiola, e, em poucos segundos, eu estava no chão. De lá, rastejei rapidamente sob as gaiolas até a parte de trás, onde minhas atividades ficariam escondidas de qualquer pessoa que pudesse passar pela avenida. Liberei o Homem Verde e o Raj, e por um momento ficamos ali discutindo a conveniência de executar totalmente o plano que havíamos contemplado. Isso implicava um risco considerável para nós, mas sentimos que poderia criar uma distração tal que, na confusão que se seguisse, teríamos uma chance melhor de escapar. "Sim", concordou o Raj. "Quanto mais confusão houver, maior será nossa chance de chegar ao palácio e encontrar sua Janai." Devo dizer que todo o plano era louco e sem esperança. Talvez tivesse uma chance em 100 milhões de dar certo. "Muito bem", eu disse. "Vamos." Atrás das gaiolas encontramos alguns dos bastões e aguilhões usados pelos atendentes para controlar as feras, e armados com esses começamos em direção às gaiolas mais baixas, mais próximas do portão e mais distantes do palácio. Eu também estava armado com a espada curta e o punhal que havia tirado do atendente que matara, mas não podia esperar que fossem de muita utilidade caso nossos planos falhassem. Começando pela gaiola mais próxima do portão, soltamos os animais, conduzindo-os à nossa frente ao longo da parte de trás das gaiolas em direção ao palácio. Eu temia que não conseguiríamos controlá-los e que eles se voltassem contra nós e nos destruíssem, mas logo aprendi que, pela experiência, eles haviam se tornado temerosos das agulhas afiadas usadas pelos tratadores, com as quais os ameaçávamos e cutucávamos para avançarem. Até os dois grandes apes e os macacos brancos se moviam taciturnos diante de nós. No começo, havia pouco barulho ou confusão, apenas rosnados baixos dos carnívoros e os bufos nervosos dos animais herbívoros, mas à medida que avançávamos e aumentava o número e a variedade de feras, também aumentava o volume de sons, até que o ar ressoava com o mugido dos itidars e os gritos das gargantas enfurecidas, e os rúgidos e rosnados dos bandos de apes e das dezenas de outras feras se movimentando nervosamente à nossa frente. Um portão que sempre é mantido fechado separa o zoológico dos terrenos imediatamente ao redor do palácio. Hoje, porém, os funcionários, em sua empolgação, o haviam deixado aberto, e por ele nós conduzimos os animais para os terrenos do palácio sem qualquer interferência. A essa altura, toda besta naquele bando horrível,
excitada a um alto nível de tensão nervosa por essa liberdade não habitual e pelas vozes de seus companheiros. Havia se juntado ao horrível diapasão de ferocidade de modo que ninguém nos terrenos do palácio, ou, aliás, por alguma distância além deles, poderia deixar de ouvir. E agora eu via os atendentes que haviam abandonado seus postos correndo para nos encontrar. As feras também nos viram. E algumas das mais inteligentes, como os grandes macacos brancos, devem ter lembrado das indignidades e crueldades que lhes foram impostas durante a cativeiro, pois, com rosnados, grunhidos e rúgidos de fúria, avançaram para atacar os carcereiros. Caíram sobre eles e os destruíram. E então, ainda mais incitadas pelo gosto de sangue e vingança, dirigiram-se aos soldados que defendiam os portões, que estavam sendo ameaçados pelas tropas de Durhasmand. Era exatamente isso que esperávamos, pois criou uma distração que permitiu ao Raj, o Homem Verde, e a mim entrar por uma porta lateral do palácio sem ser notado. Finalmente consegui entrar no palácio onde Janai estava presa, mas um plano para virar a situação a nosso favor ainda era tão distante quanto a lua mais distante. Eu estava no palácio, mas onde? Naquele enorme edifício estava Janai. Se vi fuga perigosa. Os quartos e corredores da parte do palácio que havíamos entrado estavam desertos. Os moradores ou estavam escondidos ou defendendo os portões. E agora que estamos aqui? Perguntou Baltabi, o Homem Verde. O que fazemos a seguir? Onde está a Mulher Vermelha? É um grande palácio para vasculhar, disse o Ras. Mesmo que não encontremos nenhuma interferência, levaria muito tempo, mas certamente em breve encontraremos guerreiros bloqueando nosso caminho. Alguém está descendo este corredor, disse Baltabi. Eu posso ouvi-lo. O corredor se curvava à esquerda logo à nossa frente, e então, ao redor dessa curva, surgiu um jovem que eu reconheci instantaneamente. Era o Mo. Ele correu rapidamente em minha direção. De uma das janelas superiores, eu vi você entrar no palácio, disse ele, e me apressei para encontrá-lo, o mais rápido que pude. Onde está Janai? Perguntei. Eu vou mostrar a você, disse ele, mas se eu for descoberto, serei morto. Talvez você já esteja atrasado, pois Jalred foi visitá-la em seus aposentos, mesmo que o período de luto ainda não tenha terminado. Depressa! Eu falei bruscamente, e Omó saiu trotando pelo corredor, seguido por o Raj, Baltabi e eu. Ele nos conduziu até a base de uma rampa em espiral e nos disse para subir até o terceiro nível, onde deveríamos virar à direita e seguir por um corredor até o final. Lá encontraríamos a porta que levava aos apartamentos de Janai. Se Jalred estiver com Janai, o corredor estará vigiado, ele disse, e vocês terão que lutar, mas não precisarão enfrentar armas de fogo, pois Jalred, temendo assassinato, não permite que ninguém além dele carregue armas no palácio. Depois de agradecer ao Mo, nós três subimos a rampa em espiral, e quando chegamos ao terceiro nível, vi dois guerreiros em frente a uma porta no final de um corredor curto. Atrás daquela porta estariam Jalred e Janai. Os guerreiros nos viram assim que os vimos, e vieram em nossa direção com espadas desembainhadas. O que vocês querem aqui? Exigiu um deles. Quero ver Jalred. Respondi. Vocês não podem ver Jalred, disse ele. Voltem para suas gaiolas, onde pertencem. Em resposta, Baltabi derrubou o guerreiro com um golpe do ferro de aço que carregava, e quase simultaneamente eu engajei o outro em um duelo de espadas. O sujeito era um espadachim notavelmente bom, mas não podia lidar com alguém que havia sido discípulo de John Carter, e que tinha vantagem adicional de um alcance anormalmente longo e grande fossa. Eu o terminei rapidamente, pois não queria me demorar muito, nem desejava aumentar seu sofrimento. Baltabi estava sorrindo, pois o divertia ver homens morrerem. Você tem um braço de espada excelente, disse ele, o que era um grande elogio vindo de um marciano inexperiente. Passando sobre o corpo do meu antagonista, abri a porta e entrei na sala seguinte, um pequeno vestíbulo que estava vazio. No final dessa sala havia outra porta, além da qual eu podia ouvir o som de vozes elevadas em raiva ou excitação. Atravessando rapidamente, entrei na segunda sala, onde encontrei Jalred segurando Janai em seus braços. Ela lutava para escapar e desferia golpes contra ele. Seu rosto estava vermelho de raiva, e eu o vi levantar o punho para golpeá-la. Parem! Gritei, e então ambos se viraram e me viram. Tola Durbar! Gritou Janai, e houve um tom de alívio em sua voz. Quando Jalred nos viu, ele empurrou Janai bruscamente para longe e sacou sua pistola de rádio. Eu saltei sobre ele, mas antes que eu pudesse alcançá-lo, um aguilhão com ponta de metal passou zunindo ao lado do meu ombro, e atravessou o coração do príncipe de Alrantes que ele pudesse apontar sua pistola ou apertar o gatilho.
Foi Baltabi quem lançou o aguilhão, e a ele provavelmente devo a minha vida. Acho que todos nós ficamos um pouco surpresos e abalados pela repentina e enorme ocorrência que acabará de acontecer, e por um momento ficamos ali em silêncio olhando para o corpo de Jawhead. Bem, disse o Raj, depois de um instante, ele está morto. E agora? O que vamos fazer? O palácio e seus arredores estão cheios de seus subordinados, disse Janai. Se eles descobrirem o que fizemos, todos seremos mortos. Nós três deveríamos dar-lhes uma batalha que eles lembrariam por muito tempo, disse Baltabi. Se houvesse algum lugar onde pudéssemos nos esconder até anoitecer, disse o Raj, tenho certeza de que podemos sair dos terrenos do palácio, e talvez até conseguiríamos deixar a cidade. Você conhece algum lugar onde possamos nos esconder até anoitecer? Perguntei a Janai. Não. Ela disse, não conheço nenhum lugar onde eles não procurariam. O que há no andar acima de nós? Perguntei. O hangar real. Ela respondeu. Onde ficam os dirigíveis particulares de Jawhead? Involuntariamente, soltei um suspiro de alívio. Que sorte! Exclamou. Nada poderia servir melhor ao nosso propósito do que um dos aviões de Jawhead. Mas os hangares são bem guardados, disse Janai. Eu já vi frequentemente os guerreiros passando em frente à minha porta para substituir os guardas do hangar. Nunca eram menos de 10. Pode ser que hoje não haja tanto, disse o Raj, pois Jawhead precisou de toda a sua força para defender os portões do palácio. Se houver 20, disse Baltabi, seria uma luta melhor. Esperemos que não sejam pouco. Eu dei a pistola de rádio de Jawhead para o Raj, e então nós quatro saímos para o corredor e subimos a rampa que levava ao hangar no telhado. Enviei o Raj à frente porque ele era menor do que Baltabi ou eu, e poderia fazer o reconhecimento com menos chances de ser descoberto. Além disso, o fato de ele ser um homem vermelho tornava vantajoso usá-lo assim, já que ele despertaria suspeitas mais lentamente do que Baltabi ou eu. Nós três ficamos a uma curta distância atrás dele, e quando ele chegou a um ponto de onde podia observar o telhado, paramos e esperamos. Logo ele voltou para nós. Há apenas 2 homens de guarda, disse ele. Será fácil, vamos atacá-los, sugere. Se pegarmos eles de surpresa, talvez não seja necessário matá-los. Embora eu fosse um homem experiente que participou de muitos conflitos, ainda assim não gostava de ver homens morrerem, especialmente pelas minhas próprias mãos. Se pudesse haver outra maneira, mas os caras que guardavam o hangar real no telhado não pareciam se importar se viveriam ou morreriam, pois nos atacaram no instante em que nos viram. E embora eu tivesse prometido não feri-los se rendissem, eles continuaram avançando até que não nos restou outra opção senão enfrentá-los. Pouco antes de eles nos alcançarem, um deles falou baixinho com o outro, que se virou e correu o mais rápido que pôde pelo telhado. Então seu valente companheiro nos enfrentou, mas eu consegui vislumbrar o segundo homem desaparecendo por uma abertura no telhado. Evidentemente, ele tinha ido buscar ajuda enquanto seu companheiro sacrificava a própria vida para nos deter. No instante em que percebi isso, lancei-me para o combate corpo a corpo e derrotei o guerreiro, embora eu deva dizer que nunca antes havia matado um homem com tão pouco entusiasmo. Esse simples guerreiro era um herói, se é que já houve algum, e parecia uma pena tirar sua vida, mas era a dele ou a nossa. Sabendo que a perseguição poderia se iniciar imediatamente, convoquei os outros para me seguir e apressei para o hangar, onde rapidamente escolhi o que parecia ser uma nave razoavelmente rápida que acomodaria todos nós. Eu sabia que o Raj sabia pilotar uma nave, então ordenei que ele assumisse os controles, e um momento depois estávamos deslizando suavemente para fora do hangar e sobre o telhado. Enquanto decolávamos, olhei para os terrenos do palácio de onde surgiam os gritos das feras e os clamores dos guerreiros. E mesmo enquanto olhava, vi o portão cair e os homens de Durrasmand invadirem para dominar os remanescentes das fossas de Jawhead. Enquanto subíamos pelo ar, vi uma lancha de patrulha a certa distância se virar e seguir na nossa direção. Imediatamente ordenei que Baltabi e Janai descessem, e depois de dar algumas instruções ao Raj, eu os segui para que nenhum de nós fosse visto pelos membros da tripulação da lancha de patrulha. Este último se aproximou de nós rapidamente, e quando estava perto o suficiente para falar, nos perguntou quem tínhamos a bordo e para onde estávamos indo. Seguindo minhas instruções, o Raj respondeu que Jawhead estava abaixo e que ele havia dado ordens para não divulgar nosso destino. O comandante da lancha de patrulha talvez tivesse dúvidas quanto à veracidade da declaração, mas evidentemente sentiu que não queria correr o risco de antagonizar seu príncipe caso ele estivesse a bordo e tivesse dado tais instruções. Então, ele se afastou e nos deixou seguir nosso caminho, mas logo começou a nos seguir.
e antes de termos passado dos limites da cidade, vi pelo menos uma dúzia de aeronaves em perseguição. O guarda do hangar que havia escapado evidentemente havia dado o alarme. Talvez, até, eles tenham encontrado o corpo de Jarhead. De qualquer forma, estava bastante evidente que estávamos sendo perseguidos, e quando os outros navios alcançaram a patrulha e falaram, eles também vieram atrás de nós a toda velocidade. Se vi, a grande frota, o avião que havíamos tomado estava a uma velocidade aproximadamente igual à das embarcações maiores que nos perseguiam, mas o barco de patrulha era mais rápido, e era evidente que ele acabaria nos alcançando. Uma rápida inspeção do barco revelou que havia rifles em seus suportes abaixo do convés e uma pequena arma na proa e na popa. Acima, todos disparavam os projéteis explosivos marcianos comuns, que são padrão há séculos. Um único acerto direto em qualquer parte vital da nave poderia facilmente desabilitá-la, e eu sabia que, assim que o barco de patrulha estivesse ao alcance, começaria a disparar. Eu tinha subido ao convés assim que percebi que não estávamos mais enganando os Aurians, e estava ao lado de Urraj, instando a aumentar a velocidade. Ela está indo no limite agora, ele disse, mas eles ainda estão nos alcançando. No entanto, não acho que precisemos nos preocupar demais. Você pode não ter notado, mas o casco deste navio é bem protegido, provavelmente mais blindado do que os outros navios, porque foi usado pessoalmente por Jarhead. Só acertando diretamente nos controles ou no leme que eles poderiam nos tirar de combate, a menos que consigam se aproximar muito e nos atacar de lado, mas com nossos canhões deveríamos ser capazes de impedir isso. Janai e Baltab se juntaram a mim no convés, e nós três ficamos observando o bote de patrulha que nos perseguia, que estava se aproximando rapidamente. Lá, disse Janai, eles abriram fogo. Ficou culto. De qualquer forma, teria passado longe, disse Baltab, mas eles logo vão corrigir isso e alcançar nosso alcance. Eu profetizei. Eu disse a Janai e Baltab para disserem, pois não fazia sentido arriscar suas vidas no convés desnecessariamente. Quando estivermos na distância de tiro de rifle, Baltab, eu disse a ele, vou mandar chamá-lo, e você pode trazer 2 ou 3 rifles de baixo. Então fui até a arma de popa, e a apontei para a lancha de patrulha que se aproximava, enquanto outro tiro caía um pouco antes de nós. Depois, mirei nossa arma com muito cuidado e atirei. Ótimo! Gritou Janai. Você acertou de primeira. Virei-me para ver ambos, ela e Baltab, ajoelhados atrás de mim. Estávamos protegidos pelo escudo da arma, mas ainda assim achei perigoso demais, porém ela não quis descer, nem Baltab, exceto apenas para trazer alguns rifles e um suprimento maior de munição. Meu tiro, embora um acerto direto, evidentemente causou pouco ou nenhum dano, pois não desacelerou a embarcação nem interferiu em seu disparo. Logo, a lancha de patrulha começou a se inclinar ligeiramente para a direita, talvez com a intenção de se posicionar de maneira a despejar rajadas laterais sobre nós. Estávamos ambos disparando continuamente agora, e de vez em quando um projétil atingia o escudo da metralhadora ou o casco e explodia. Advertiu Ras para manter o curso reto, pois, se tentássemos manter sempre nossa popa e o menor alvo apresentados ao inimigo que nos perseguia, teríamos que alterar nosso curso e acabaríamos sendo conduzidos a uma curva ampla, que permitiria que as embarcações maiores nos alcançassem. Então, certamente seríamos destruídos ou capturados. Essa luta em movimento continuou até que Aur ficasse muito para trás. Estávamos acelerando sobre vastas extensões onde outrora os poderosos oceanos de Marte se espalhavam, agora terras áridas onde apenas os selvagens homens verdes nômades vagavam. O barco de patrulha havia se aproximado constantemente, e a frota de navios maiores também tinha se aproximado um pouco, mostrando que eram um pouco mais rápidos do que nosso avião. O barco de patrulha estava lentamente se aproximando de nós, mas ainda a uma distância considerável. Eles haviam parado de disparar e agora nos sinalizavam para nos render, mas, em resposta, Baltab e eu viramos tanto os canhões da proa quanto da popa em direção a eles. Eles revidaram, nos dando uma boda com todos os seus canhões. Eu arrastei Janai para baixo, ao meu lado, atrás do escudo do canhão, mas Baltab não teve a mesma sorte. Eu o vi se endireitar ao máximo e cair para trás pela lateral do avião. Lamentei a perda de Baltab, não apenas porque reduziu nossa força defensiva, mas também pela perda de um companheiro leal e de um excelente combatente. No entanto, ele se fora, e o luto não faria nenhum bem. Ele havia morrido como teria desejado morrer, lutando, e seu corpo estava onde ele teria desejado que estivesse,
sobre o musgo ocre de um fundo de mar morto. Projéteis agora explodiam continuamente contra os lados blindados de nossa nave e o escudo de arma que era nossa proteção. O RAS tinha ampla proteção no compartimento do piloto, que era fortemente blindado. Nós três parecíamos estar seguros o suficiente se permanecêssemos atrás de nossa proteção, mas por quanto tempo o lado blindado do voo poderia suportar esse bombardeio constante de projéteis explosivos? Eu não sabia. Chamando a atenção de Urras, eu fiz um sinal para que ele se levantasse e tentasse se posicionar acima do barco de patrulha, pois se pudéssemos atirar de cima, talvez conseguíssemos desativá-lo. Enquanto começávamos a subir, Urras me chamou e apontou para a frente. Um espetáculo diante dos meus olhos quase me tirou o fôlego. Aproximando-se, muito acima e já quase sobre nós, estava uma frota de grandes navios de guerra que não havíamos observado pois estávamos ocupados com a luta em que estávamos envolvidos. Eu tinha certeza, pelo tamanho e número deles, de que não eram naves de Aur, mas, de nossa posição abaixo deles, eu não conseguia ler os brasões em seus proas nem ver as cores tremulando em suas superestruturas. No entanto, não importava a que nação pertenciam, estaríamos em uma situação não pior em suas mãos do que nas mãos dos aurianos. Então, instruiu Raj a continuar a traçar seu curso em direção a eles e tentar se colocar entre eles e o barco de patrulha, na esperança de que este último se contivesse de disparar, em vez de arriscar atingir uma das grandes naves da frota, cujas armas pesadas poderiam destruí-la em um instante, e não estava errado em minha suposição, pois o barco de patrulha cessou de atirar, embora continuasse nos perseguindo. Estávamos agora nos aproximando rapidamente do navio líder da frota. Eu podia ver homens espiando por cima das bordas em nossa direção, e em seguida, a grande embarcação diminuiu a velocidade. À medida que nos aproximávamos da proa, Urras de repente exclamou em exaltação uma frota de hélio. E então eu também vi o emblema na proa do navio, e meu coração saltou de alegria, pois sabia que Janai havia sido salvo. Agora eles nos saudaram, exigindo saber quem éramos. Urras de Astor, respondi, um padvar da marinha de Hélio, e dois de seus amigos fugindo da prisão na cidade de Al. Eles nos ordenaram que subíssemos a bordo. Então Urras pilotou a embarcação através do corrimão deles e a pousou no amplo convés do encouraçado. Oficiais e homens me olharam espantados enquanto eu descia ao convés e levantava Janai. Então Urras juntou-se a nós. Enquanto isso, o barco de patrulha Oriano evidentemente havia descoberto a identidade da frota, pois deu meia volta e estava voltando rapidamente para suas embarcações irmãs, e logo todos aqueles que nos perseguiam estavam voltando para o a toda velocidade, pois sabiam que o Raj era de Hélio e temiam represálias por tê-lo mantido em cativeiro. Janai, o Raj e eu fomos levados diante do oficial comandante, onde o Raj não teve dificuldade em convencê-los de sua identidade. E esses outros dois? Perguntou o oficial, indicando Janai e eu. Sou amigo de Vordaj, respondi. E esta garota também, Janai. Também servi John Carter fielmente. Ele ficará feliz em saber que estou vivo e bem. Você é Thor Durbar? Perguntou o oficial. Sim, respondi. Mas como você poderia saber disso? Essa frota estava a caminho de Aur em busca de você e da garota, Janai. Mas como? Em nome do céu, você poderia saber que estávamos em Aur? Perguntei, espantado. É bem simples. Ele respondeu. A frota estava trazendo John Carter, e estavas de volta a Morbus. Ontem estávamos navegando baixo sobre os grandes pântanos Tonolian quando vimos um homem vermelho sendo perseguido por selvagens. Suas canoas estavam prestes a alcançá-lo quando lançamos uma bomba entre eles, dispersando-os. Então descemos mais, e com o trem de pouso trouxemos o homem a bordo. Ele disse que seu nome era Pandar, e que estava fugindo de Morbus. E quando John Carter o questionou, soube que um aviador de Aur havia capturado você e a garota, Janai. A frota recebeu imediatamente ordem para ir a Aur para efetuar o seu resgate. E vocês chegaram bem a tempo, eu disse. Mas me diga, John Carter e Rastavas estão ambos vivos? Sim, ele disse. Eles estão a bordo do Rusar. Sempre me orgulhei de ter controle perfeito sobre minhas emoções, mas com esta prova final de que John Carter e Rastavas ambos haviam sobrevivido, cheguei perto de desmoronar como nunca antes na minha vida. O alívio de longos meses de dúvida e incerteza quase me derrotou, mas mantive-me firme. E então, em um momento, outra dúvida ergueu sua feia cabeça. John Carter e Rastavas estavam vivos, mas estaria o corpo de Vordaj ainda em existência? E, se estivesse, estaria ao alcance do homem recuperá-lo. Six rumo ao Morbus. Fomos logo transferidos para o Rosar,
onde recebi uma calorosa recepção de John Carter e Rastavas, quando contei minha história, e o Raj havia assegurado a eles que não havia mais prisioneiros iliométicos em Aur. John Carter deu ordens para a frota se mover, e ela seguiu vivamente em direção a Morbor. Rastavas ficou muito preocupado quando eu lhe contei sobre o acidente que ocorrerá na sala de vácuo número 4 e suas consequências. Isso é ruim, disse ele, muito ruim. Talvez nunca consigamos impedir isso. Esperemos que não tenha alcançado o corpo de Vordas. Oh, não sugira tal coisa, gritou Janai. Vordas deve ser salvo. Foi para resgatar Vordas que voltei com esta frota, disse John Carter. E você pode ter certeza de que ela não retornará sem ele, a menos que ele tenha sido destruído. Com medo e tremendo, perguntei a John Carter sobre o estado de saúde de Djatoris. Graças a Rastavas, ela se recuperou completamente, respondeu ele. Todos os grandes cirurgiões de Elion haviam desistido dela, mas Rastavas, o operário de milagres, a restaurou à saúde perfeita. Você teve alguma dificuldade em voltar para Elion a partir de Morbos? Perguntei. Não tínhamos quase mais nada. Ele respondeu. De Morbos a Funda foi quase uma batalha contínua com insetos, bestas, répteis e homens selvagens. Como sobrevivemos e conseguimos vencer é um mistério para mim, mas Durdan e Rastavas se saíram muito bem com espada e adaga, e conseguimos chegar quase até a nave voadora sem perder nenhum dos nossos. Então, justamente no dia antes de chegarmos lá, Durdan foi morto em uma batalha com alguns selvagens, os últimos que encontraríamos nos pântanos. A jornada entre Morbos e Funda levou a maior parte do tempo, mas, claro, depois tivemos que passar algum tempo em Hélio enquanto Djatoris recebia tratamento. Eu estava convencido de que você conseguiria de alguma forma. Você era poderoso, inteligente e engenhoso, mas temo que minha confiança teria sido abalada se eu soubesse do que aconteceu na sala de tanques número 4. É uma catástrofe terrível, eu disse, talvez uma catástrofe mundial, e uma visão tão horrível quanto qualquer outra que você já tenha presenciado. Não há como combatê-la, pois mesmo que você a corte em pedaços, ela continua a crescer e a se espalhar. Naquela noite, enquanto eu caminhava pelo convés, vi Janai sozinha perto do parapeito. Sabendo quão repulsivo devo parecer para ela, nunca forcei minha companhia, mas desta vez ela me parou. Tordurbar, disse ela, me pergunto se alguma vez agradeci adequadamente tudo o que você fez por mim. Não quero agradecimento. Respondi, é suficiente que eu tenha podido servir você e Vordas. Ela me olhou atentamente. O que significaria para você, Tordurbar, se o corpo de Vordas nunca fosse recuperado? Eu teria perdido um amigo, disse eu. E você virá para Hélio para viver. Não sei se terei vontade de viver, disse eu. Por quê? Ela exigiu. Por que não há lugar no mundo para um monstro tão horrível como eu? Não diga isso. Tordurbar, disse ela, gentilmente. Você não é horrível, porque tem um bom coração. A princípio, antes de conhecê-lo, pensei que você era horrível, mas agora, meu amigo, vejo apenas a beleza e a nobreza do seu caráter. Isso foi muito doce da parte dela, e eu lhe disse isso, mas não alterava o fato de que eu era tão horrível que sabia que constantemente assustaria mulheres e crianças caso concordasse em ir para Hélio. Bem, eu acho que sua aparência fará pouca diferença em Hélio, ela disse, pois estou convencida de que você terá muitos amigos, mas o que será de mim se Vordas não for resgatado? Você não precisa ter medo. John Carter cuidará disso, mas John Carter não tem nenhuma obrigação comigo. Ela insistiu. Mesmo assim, ele cuidará de você, e você virá me visitar. Tordurbar, ela perguntou, se você quiser que eu vá. Eu disse, mas eu sabia que Tordurbar nunca viveria para ir a Hélio. Ela me olhou em silêncio e fixamente por um momento, e então disse, eu sei o que está em sua mente, Tordurbar. Você nunca virá a Hélio do jeito que está, mas agora que Rastavas voltou, porque ele não poderia dar ao seu cérebro um novo corpo, como fez com tantos outros ormados menos dignos. Talvez, respondi, mas onde vou encontrar um corpo? Ao de Vordas, ela disse, em um sussurro. Você quer dizer, eu disse, que você gostaria que meu cérebro fosse colocado no corpo de Vordas? Por que não? Ela a perguntou. É o seu cérebro que tem sido meu melhor e mais leal amigo. Sitor me disse que o cérebro de Vordas já havia sido destruído. Talvez tenha sido. Se isso for verdade, sei que ele mentiu quando disse que você causou sua destruição, pois eu te conheço melhor agora e sei que você não teria injustiçado um amigo dessa forma. Mas se por acaso ele foi destruído, o que poderia ser melhor para mim do que o cérebro do meu amigo animar o corpo de alguém que eu tanto admirava? Mas você não diria sempre para si mesmo,
Este corpo tem o cérebro de um Ormad. Não é verdade, é apenas uma coisa que cresceu em uma cubeta. Não, ela respondeu. Não acho que faria qualquer diferença. Não acho que seria difícil para mim me convencer de que o cérebro e o corpo pertencem juntos. Assim como, pelo contrário, tem sido difícil conceber que o cérebro que anima o corpo de Todurbar tenha se originado em um recipiente de tecido animal viscoso. Se Rastavas me encontrasse um corpo bonito, disse eu, brincando, então Vordas teria um rival. Posso lhe assegurar. Ela lançou-me um olhar interrogativo. Não acho, disse ela. Parei para pensar exatamente no que ela quis dizer com isso e por que me olhou de maneira tão peculiar. Não era provável que ela tivesse adivinhado a verdade, já que era inconcebível que qualquer homem tivesse permitido que seu cérebro fosse transferido para o corpo de um Ormad. Será que ela quis dizer que Vordas não poderia ter nenhum rival à altura? Era noite quando nos aproximamos dos grandes pântanos Tounolia. A grande frota navegava majestosa sobre a cidade de Funda. A cidade iluminada brilhava através da escuridão abaixo de nós, mas nenhum barco de patrulha se atreveu a subir para nos questionar. Nossas embarcações estavam todas iluminadas e deviam ter sido visíveis por um bom tempo antes de passarmos sobre a cidade, mas Fundal, fraca em navios, não desafiaria nenhuma frota estranha do tamanho da nossa. Eu podia muito bem imaginar que o G de Funda respirava mais aliviado quando desaparecíamos na noite oriental. XXX, o fim de dois mundos. Os desolados pântanos do grande pântano tonoliano pelos quais passamos naquela noite adquiriram uma estranha e bizarra beleza e acrescentaram mistério na escuridão. Suas águas refletiam as míriades de estrelas que o ar rarefeito de Marte revela, e as luas que passavam eram refletidas de volta das lagoas calmas ou tocavam os ilhéus rochosos com uma suave radiância que os transformava em ilhas de encantamento. Ocasionalmente, víamos as fogueiras de Bárbaro, e suavemente chegavam aos nossos ouvidos os cânticos de canções bárbaras e o estrondo de tambores amortecido pela distância, tudo pontuado pelo grito ou bramido de alguma criatura selvagem. O último dos grandes oceanos, disse John Carter, que havia se juntado a mim no corrimão. Sua eventual extinção sem dúvida marcará o fim de um mundo, e Marte continuará a girar por toda a eternidade, habitado nem sequer por uma memória de sua grandeza passada. Fico triste em pensar nisso. Eu disse, e eu também. Ele respondeu, mas você poderia voltar à Terra, lembrei-lhe. Ele sorriu, não creio que nenhum de nós precise se preocupar com o fim de Marte, pelo menos, não por mais 1 milhão de anos. Talvez. Eu ri, de alguma forma. Quando você falou sobre isso, parecia que o fim estava muito próximo. Eu disse, comparativamente falando, ele respondeu. Aqui temos apenas um pântano raso para nos lembrar dos poderosos oceanos que uma vez cobriram a maior parte de Barson. Na Terra, as águas cobrem 3/4 do globo, atingindo uma profundidade de mais de 5 milhas. Ainda assim, eventualmente o mesmo destino alcançará esse planeta. As montanhas serão lavadas para os mares evaporarão, e algum dia tudo o que restará para marcar seus grandes oceanos será outro pântano tonoliano em algum deserto estéril onde hoje rola o grande oceano Pacífico. Você me deixa triste, eu disse. Bem, então não vamos nos preocupar com isso. Ele riu. Temos questões muito mais importantes para considerar do que o fim dos dois mundos. O destino de um amigo transcende o de um planeta. O que você fará se seu corpo não puder ser recuperado? Nunca voltarei a Hélio com este corpo. Respondi, não posso culpá-lo. Teremos que encontrar outro corpo para você. Não, disse eu. Pensei bastante sobre o assunto, e cheguei a uma decisão final. Se meu próprio corpo foi destruído, destruirei este corpo também, junto com o cérebro. Certamente há corpos muito mais desejáveis que o meu, e ainda assim estou tão apegado a ele que não gostaria de viver no corpo de outra pessoa. Não decida com pressa demais. Vordas, Tordurbar, meu príncipe, corrige. Por que continuar com a mascarada por mais tempo? Ele perguntou. Por que ela não sabe? Eu disse. Ele assentiu. Você acha que isso poderia fazer diferença para ela? Ele perguntou. Receio que ela nunca possa esquecer este rosto e corpo desumanos, e que ela possa sempre se perguntar se o cérebro também não era o cérebro de um Ormad, mesmo que repousasse no crânio de Vordas. Ninguém sabe, exceto você. Rastavas e eu, meu príncipe, imploro que jamais revele a verdade a Janai. Como desejar? Ele disse. Embora eu tenha quase certeza de que você está cometendo um engano. Se ela se importa com você, não fará diferença para ela. Se não se importa com você, não fará diferença para você. Não. Eu disse, quero esquecer Tordurbar, eu mesmo, e certamente quero que ela o esqueça. Isso ela nunca fará, disse ele, pois,
Pelo que me contou, ela nutre um afeto muito forte por Todurbar. Ele é o rival mais perigoso de Vordas. Não o implore eu. Só de imaginar me causa repulsa. É o caráter que faz o homem, disse John Carter, e não o barro que é sua morada. Não. Meu amigo, respondi, nenhuma quantidade de filosofia poderia tornar Todurbar um companheiro adequado para qualquer mulher vermelha, muito menos para Janai. Talvez você esteja certo, concordou ele, mas, depois do grande sacrifício que você fez por ela, sinto que você merece uma recompensa melhor do que a morte por suas próprias mãos. Bem, respondi, amanhã provavelmente irá decidir a questão para nós, e já vejo a primeira faixa da aurora no horizonte. Ele pensou em silêncio por alguns instantes, e então disse, talvez a menor das dificuldades que possam nos confrontar seja chegar ao 3:17 e ao corpo de Vordas. O que me preocupa mais do que isso é a probabilidade de que todo o edifício do laboratório possa estar cheio da massa da sala de Vat número 4, caso em que será praticamente impossível alcançar o laboratório de Rastavas, que contém os equipamentos necessários para a delicada operação de retornar seu cérebro ao seu próprio corpo. Eu já previa isso, respondi, e no meu caminho de saída de Morbo, levei tudo o que era necessário para o 3:17. Bom, exclamou ele, minha mente está muito aliviada. Rastavas e eu estivemos profundamente preocupados com aquilo que equivale à sua quase certeza prática de que nunca conseguiríamos chegar ao seu laboratório. Ele acredita que será necessário destruir Morbus antes que possamos conter o crescimento do Vat número 4. Era dia quando nos aproximamos de Morbo. As naves, com exceção do Husar, que nos transportava, foram enviadas para contornar a ilha e descobrir até onde havia se espalhado a massa proveniente do quarto do Vat número 4. O Husar, descendo a poucos metros do chão, aproximou-se da pequena ilha onde estava o túnel que levava ao 3:17, e quando nos aproximamos, uma visão de horror encontrou nossos olhos. Uma massa de tecido que se contorcia e se retorcia havia se espalhado pela água a partir da ilha principal de Morbus e agora cobria completamente a pequena ilha. Cabeças horríveis nos olhavam, gritando desafio, mãos se estendiam em vão para nos agarrar. Procurei a entrada do túnel, mas ela não era visível, estando completamente coberta pela massa contorcida. Meu coração afundou, pois senti certa de que a massa devia ter entrado no túnel e encontrado seu caminho até o 3:17. Pois eu estava certo de que ela entraria em qualquer abertura e seguiria a linha de menor resistência até encontrar alguma barreira intransponível. No entanto, agarrei-me desesperadamente à esperança de que havia tampado suficientemente a boca do túnel para impedir que a massa começasse a descer por ele. Mas, mesmo assim, como poderíamos esperar alcançar o túnel através daquele horrível cordão de terror? John Carter estava junto ao corrimão com vários membros de sua equipe. Janai, Rastavas e eu estávamos próximos a ele. Ele olhava para baixo com evidente horror para a criação de Rastavas. Logo, ele deu instruções aos membros de sua equipe, e 2 deles saíram para colocá-las em prática. Então esperamos, ninguém falando, silenciados pelo horror que se agitava abaixo de nós, gritando, gesticulando, contorcendo a boca. Jana estava parada perto de mim, e de repente, agarrou meu braço. Era a primeira vez que ela havia me tocado voluntariamente. Que horrível! Ela sussurrou. Não é possível que o corpo de Vordas ainda exista, pois aquela massa horrível deve ter se espalhado por todos os edifícios, assim como além das muralhas da cidade. Eu balancei a cabeça. Não tinha nada a dizer. Ela apertou meu braço com força. Todurbar, prometa-me que não fará nada precipitado se o corpo de Vordas estiver perdido. Nem vamos pensar nisso, eu disse. Mas precisamos pensar nisso. E você deve me prometer. Balancei a cabeça. Você está pedindo demais, disse. Não pode haver felicidade para mim enquanto eu conservar o corpo de um Ormad. Então percebi que tinha me entregado, mas ela não pareceu notar. Apenas permaneceu em silêncio olhando para a coisa horrível abaixo de nós. O Husar estava subindo agora, e continuou a fazê-lo até alcançar uma altitude de 500 ou 600 pés. Então permaneceu estacionário novamente, parando diretamente sobre aquela parte do pequeno ilhéu onde ficava a entrada da caverna. Logo uma bomba incendiária caiu, e a massa se contorceu e gritou ao explodir, espalhando seu conteúdo em chamas em todas as direções. Não vou me deter sobre o horror disso, mas bomba após bomba foi lançada até que apenas uma massa de carne queimada e fumegante permanecesse dentro de um raio de 30 metros da abertura da caverna. Então o Husar baixou mais próximo ao chão, e eu fui descido pelo equipamento de pouso, e me seguindo vieram Rastavas e 200 guerreiros.
estes armados com espadas e tochas flamejantes com as quais imediatamente atacaram a massa que já estava rastejando de volta para recuperar o terreno que havia perdido. Meu coração saltava na boca enquanto eu me punha a trabalhar para remover a terra e as pedras com que eu havia bloqueado a entrada do túnel, mas enquanto eu trabalhava, não vi nenhum sinal de que ele tivesse sido perfurado, e logo ele se abriu diante de mim e eu poderia ter gritado de alegria, pois a boca do túnel estava vazia. Não consigo descrever meus sentimentos ao atravessar rivamente aquele longo túnel de volta para o 3:17. Meu corpo ainda estava lá, estava seguro e intacto. Imaginei todo tipo de coisa terrível que poderia ter acontecido com ele durante minha longa ausência. Quase corri pelo túnel negro na pressa de descobrir a verdade, e finalmente, com mãos trêmulas, levantei a tampa da armadilha que levava do túnel para a câmara. Um momento depois, eu estava no 3:17. Deitado tal como eu o deixara, estava o corpo de Vordas. Rastavas logo se juntou a mim, e pude ver que ele, também, suspirou aliviado ao descobrir que o corpo e os pertences estavam intactos. Sem esperar instruções de Rastavas, estendi-me sobre a laje de Ercita ao lado do meu próprio corpo, e logo Rastavas se inclinava sobre mim. Senti uma pequena incisão e um pouco de dor, e então a consciência me abandonou. XXX fim da aventura. Abri meus olhos. Rastavas estava inclinado sobre mim. Ao meu lado jazia o corpo do Ormad, Thordurbar. Sei que então as lágrimas vieram aos meus olhos. Lágrimas de um alívio, felicidade e alegria que nunca tinha experimentado antes na minha vida. Não tanto porque eu tinha recuperado meu próprio corpo, mas porque agora poderia colocá-lo aos pés de Janai. Venha, meu filho, disse Rastavas. Estivemos aqui por muito tempo. A massa está se contorcendo e gritando no corredor além da porta. Esperemos que não tenha conseguido recuperar o terreno que perdeu na outra extremidade do túnel. Muito bem, eu disse. Vamos voltar imediatamente. Saí da mesa e fiquei invamente de pé sobre meus próprios pés. Eu estava apenas um pouco rígido. E Rastavas percebeu. Isso vai passar em um momento, disse ele. Você esteve morto por muito tempo. E ele sorriu. Fiquei por um momento olhando para o corpo rude de Thordurbar. Ele te serviu bem, disse Rastavas. Sim, assente. E a melhor recompensa que posso oferecer a ele é o esquecimento eterno. Deixaremos aqui, enterrado para sempre nos poços sob o prédio onde primeiro sentiu a vida. Eu o deixo, Rastavas, sem um pingo de arrependimento. Ele tinha grande força, pelo que entendo, um bom braço de espada, comentou o mestre da mente de Marte. Ainda assim, penso que posso suportar a vida sem ele, disse eu. Vaidade, vaidade, exclamou Rastavas. Você, um guerreiro, deixaria uma força enorme e um braço de espada incomparável por um rosto bonito. Percebi que ele estava rindo de mim, mas o mundo inteiro poderia rir se quisesse, desde que eu tivesse meu próprio corpo de volta. Apressamo-nos de volta pelo túnel, e quando finalmente emergimos na ilhota novamente, os guerreiros ainda lutavam contra o crescimento insistente. 4 vezes o destacamento havia sido revezado desde que descemos do Husar. Era cedo da manhã quando chegamos, e agora o sol estava prestes a se pôr além do horizonte distante, mas para mim parecia apenas questão de alguns momentos desde que descemos do Husar. Fomos rapidamente içados a bordo novamente, onde fomos praticamente sufocados por cumprimento. John Carter colocou a mão em meu ombro. Não poderia ter me preocupado mais com o destino de um filho meu do que me preocupei com o seu, disse ele. Isso foi tudo o que ele disse, mas significava mais para mim do que volumes falados por outro. Logo ele notou meus olhos vagando pelo convés, e um sorriso tocou seus lábios. Onde ela está? Perguntei. Ela não pôde suportar a tensão da espera, ele disse, e foi para sua cabine deitar-se. É melhor você ir e contar a ela pessoalmente. Obrigado, senhor, eu disse, e alguns momentos depois estava batendo na porta da cabine de Janai. Quem está batendo? Ela perguntou. Vordas, respondi, e então, sem esperar um convite, empurrei a porta e entrei. Ela se levantou e veio em minha direção, os olhos grandes e interrogativos. É realmente você? Ela perguntou. Sou eu, assegurei a ela, e atravessei o caminho em sua direção. Queria abraçá-la e dizer que a amava, mas ela pareceu antecipar o que eu tinha em mente, pois me deteve com um gesto. Espere, disse ela. Você percebe que mal conheço Vordas. Eu não tinha pensado nisso, mas era verdade. Ela conhecia Thordurbar muito melhor. Responda-me uma pergunta. Qual é? Perguntei. Como Theaeton morreu? Ela exigiu. Era uma pergunta estranha. O que isso tinha a ver com Janai ou comigo? Bem,
e morreu no corredor que leva ao 3:17, derrubado por um dos guerreiros Ormad enquanto estávamos fugindo do prédio do laboratório. Respondi. Seus dentes brancos brilharam em um sorriso súbito. Então, o que você ia me dizer quando eu te parei? Eu ia lhe dizer que te amava. Respondi. E perguntar se havia alguma esperança de que você pudesse retribuir meu amor. Eu mal conhecia Vordash. Ela disse. Foi Thordurbar que aprendi a amar, mas agora sei a verdade que há algum tempo eu suspeitava. E percebo o sacrifício que você estava disposto a fazer por mim. Ela veio e colocou seus queridos braços em meu pescoço, e pela primeira vez senti os lábios da mulher que eu amava nos meus. Por 10 dias a grande frota navegou alto sobre Morbus, lançando bombas sobre a cidade, a ilha e a enorme massa que começara a se espalhar em todas as direções para engolir o mundo, e John Carter não partiria até que o último vestígio do horror fosse completamente exterminado. Finalmente, os arcos dos grandes navios de guerra se voltaram para Hélio, e com apenas uma breve parada em Tonal para devolver Ganred à sua cidade natal, navegamos de volta para casa, e para Janai e para mim, uma felicidade que havíamos conquistado juntos através dos horrores. À medida que as grandes torres das cidades gêmeas surgiam à distância, Janai e eu estávamos juntos na proa do Husar. Gostaria que você me dissesse, eu disse, porque você me perguntou naquela ocasião como Teiaiton morreu. Você sabia tão bem quanto eu. Estúpido, ela exclamou, rindo. Thordurbar, Ganred e eu éramos os únicos sobreviventes daquela luta que estavam com a frota quando retornamos a Morbus. Desses 3, você poderia ter visto apenas Thordurbar antes de me ver. Portanto, quando você me respondeu corretamente, eu soube que o cérebro de Thordurbar havia sido transferido para o seu crânio. Isso era tudo o que eu queria saber, pois era o cérebro que dava ao Thordurbar o caráter e a refinamento que eu aprenderá a amar. E eu não me importo, Vordash, de quem era originalmente o cérebro. Se você não quiser me contar, nunca perguntarei, mas suspeito que era o seu próprio, e que você o transferiu para a cabeça de Thordurbar para que pudesse me proteger melhor de Aimed. É o meu próprio cérebro. Eu disse. Foi. Quer dizer, ela riu, agora é meu. Fim.